Olá, 2021 é o assunto do vídeo desta semana. Mas antes de começar o vídeo, já manda aquele velho recado, curte o vídeo, se inscreve no canal, essa sua ajuda é sempre muito importante para a gente conseguir o endereço personalizado aqui no YouTube. Falta bem pouquinho para chegar no número que a gente precisa para esse endereço personalizado. As outras redes sociais, como Facebook e Instagram, você encontra nos links da descrição, mas também acha como @liguemseusmotores, nas duas. @liguemseusmotores, tudo juntinho. Antes de falar de fato das regras de 2021, que foram lançadas na última sexta ou quinta-feira, vou ser bem sério que eu não lembro exatamente, acho que foi na quinta-feira. Eu tenho outras duas coisas para falar. A primeira é o hexacampeonato do Lewis Hamilton, que veio nesse último domingo. Um monstro, essa temporada não tem nem muito o que comentar, eu falei isso no vídeo do meio da temporada, que ele era o franco favorito a levar esse caneco mesmo, e só não veio quando eu esperava, que era o Grande Prêmio do Japão. Mas veio 2 corridas depois, de forma muito segura e muito sossegada. A outra veio quando eu estava terminando de pesquisar sobre o assunto do vídeo dessa semana. Acabei tendo um atraso na produção desse vídeo. A Penske comprando, o Roger Penske comprando a Indy e o Autódromo de Indianápolis. Acho que não tem mãos melhores para ficar dentro da comunidade da Indy do que as mãos do Roger Penske. Só mostra o poder que o cara tem, o empresário que o cara é, ele tem concessionária, empresa de logística, além das equipes. A força dele no automobilismo já é mundial, né? Ele já tem equipe na Austrália correndo, tem equipes nas 3 principais categorias dos Estados Unidos, que é a Indy, a NASCAR e o INSA. Roger Penske só consolidando a força dele. Além dessas 3, o filho dele tem a equipe na Fórmula E, a Dragon é do filho dele, do Jay Penske. E o trem de força é feito pela Penske. Então a força do Roger Penske é absurda. E essa compra só chocou o mundo do automobilismo. Interessante ver como a comunidade da Indy reagiu muito bem à situação toda, essa compra do Roger Penske, que adquiriu a Indy e o Indianapolis Motor Speedway. Bem impressionante mesmo. Falando do regulamento agora, do assunto desse vídeo, de fato, o regulamento de 2021 para a Fórmula 1. Basicamente ele está separado em 3 partes, que é o regulamento técnico, o regulamento esportivo e o regulamento financeiro. Claro que os regulamentos técnicos e financeiros vão afetar o esportivo, mas a expectativa é muito boa pelo que eu pude ler e pelo que eu pude ler de comentários sobre esse regulamento novo. A ideia desse carro, na minha visão, ela parte um pouco do que a Fórmula 1 teve nos últimos anos aqui. Quer ver, ó? Esses carros aqui, ó, entre 2009 e 2016, mas basicamente são esses carros aqui. Essa aqui é a Red Bull, empurrada pelo motor Renault, que o Vettel levou o título de 2011. Eu particularmente gosto bastante desse carro. Essa aqui é uma das várias miniaturas que eu tenho. Eu tenho poucas de corrida, tenho mais de carro, mas dessas de corrida é uma das que eu tenho, e particularmente é um carro que eu gostei muito na época. Essa aqui tem um lugarzinho especial. Uma outra que eu mostro outro dia aí, que a outra eu ganhei, né? Basicamente os carros serão mais limpos e sem aletas, como essa época ali entre 2009 e até 2016. Os carros vão perder em pressão aerodinâmica a olho nu, mas eles vão ganhar pressão aerodinâmica graças ao efeito solo, que vai ser introduzido a partir de 2021. Vai ver nas imagens aí que são 2 túneis que vão passar embaixo do carro. A velocidade do vento em cima e na parte de baixo muda, e aí faz o carro colar no chão. E aí agora, esta chuva lazarenta resolveu cair de fato em Curitiba. Os carros vão ficar mais pesados, mas isso eu já vou falar daqui a pouco. A ideia é que os carros fiquem um pouquinho mais pesados e, consequentemente, mais lentos. Sobre o peso eu já falo sobre o assunto, mas a ideia da Fórmula 1 é que eles fiquem entre 3 e 3,5 segundos mais lentos. A ideia da categoria é tirar um pouco da velocidade dos carros, principalmente por causa do peso, para aumentar a competitividade. Os carros um pouquinho mais lentos, mas com uma competitividade muito maior entre equipes e pilotos, né? Para isso, muito daquelas coisas que eu falei que poderiam aparecer, quais os caminhos que a Fórmula 1 poderia seguir, você pode ver esse vídeo, se não assistiu, ele vai aparecer num card aqui do lado. Muito daquilo que eu falei naquele vídeo surgiu nessa regra de 2021. Como eu falei naquele vídeo, eu peguei muito do que estava surgindo na época de discussão desse regulamento de 2021. Basicamente, as peças serão padronizadas ou então abertas. Como que funciona isso?
Muitas das peças que serão usadas serão padronizadas pela FIA, terão várias especificações de peças e as equipes vão poder escolher dentro dessas especificações, e as peças que não tiverem especificações, as equipes puderem construir, elas terão que ter o projeto aberto para todas as outras. Vai ser um regulamento bem democrático nesse sentido. Como a ideia é reduzir bastante os custos, então uma equipe desenvolveu uma coisa, a outra viu, pô, aquilo lá é legal, posso usar. Vai diminuir bastante essa questão de desenvolvimento, de custos de desenvolvimento de peças, já que alguém viu que o outro está fazendo é bom, vai puxar para ele e pode acelerar o desenvolvimento e equilibrar bastante a categoria já nessa parte. Outro ponto são os radiadores padronizados. A categoria decidiu padronizar algumas peças. De fato, o radiador é uma peça que acaba valendo a pena você padronizar, porque vai basicamente refrigerar o motor e acho que a tecnologia embarcada no radiador é a mesma para todo mundo. Essas peças padronizadas, a gente pode ver a diferença delas no nariz, nas asas dianteira e traseira, nas laterais, os side pods, aquelas entradas de ar laterais e a entrada do Santo Antônio ali, a gente vai poder ver ali. Aquele formato lateral do carro também vai ser padronizado, mas tem várias diferenças ali. Aquele formato da capa de motor visto da lateral ali também vai ter várias especificações. A gente anos atrás via aquela bigorna, aquela barbatana de tubarão que chamam, e essa é a parte que vai receber bastante atenção também. E os dutos de freio também vão ter uma modificação ali, vão ser bem mais simples, né? Também vão poder ter variações nisso daí. Os carros não terão suspensão hidráulica, algo bem importante, porque é uma suspensão bem complexa, ela será bem simplificada. Pelo que eu entendi lendo das regras, o congelamento dos parâmetros de câmbio, como já acontece há algum tempo, ele permanece, acho que vem desde 2014, quando introduziram os motores híbridos, um congelamento do parâmetro de câmbio. Parece que vai ter algo um pouquinho maior ali, algo muito mais próximo de uma unificação, mas não bem isso. Como eu falei, o peso do carro vai ser maior, de 740, um pouquinho mais de 740, vai para quase 770 quilos, até porque pneus vão ser um bocado maiores, e vai ter uma modificação que talvez aumente o peso dos motores. Tá sem foco. Que bacana. Uma coisa que a FIA, ela não citou, pelo que eu entendi, li das matérias, ela não citou diretamente o acidente do Antônio Hubert e do Juan Manuel Correia, que ainda tá saiu do hospital essa semana, tá chegando em casa só agora. Aquele acidente que foi lá no final de agosto. Os carros terão um nariz maior e um reforço lateral bem grande, justamente para tentar suprir essa necessidade que apareceu de volta com o acidente do Antônio Hubert, o acidente fatal lá em Spa-Francorchamps. Isso tudo para evitar justamente o que aconteceu com o Juan Manuel Correia. Ele teve problemas de quebrar as duas pernas porque o nariz não aguentou o impacto que o acidente gerou, e o Antônio Hubert, principalmente pelo impacto lateral, que acredita-se que foi o causador da morte dele. Para abrigar alguns pilotos maiores, o cockpit vai ser um pouquinho maior e vai ter uma maleabilidade para se trabalhar nele ali, para poder encaixar, por exemplo, pilotos maiores. Por exemplo, o Thiago Camilo e o Attila Abreu já falaram algumas vezes que abandonaram, particularmente. O Attila Abreu de fato abandonou a carreira de monoposto, mas o Thiago Camilo já se voltou para o turismo. Não eram aerodinâmicos para um carro de Fórmula 1, né? Isso vai ajudar bastante pilotos grandes. O Justin Wilson foi um que foi favorecido por esse chassi que a Indy tem hoje, justamente porque na época, lá em 2012, a Indy já pensou em pilotos maiores, e o Justin Wilson era uma das figuras mais icônicas dentro desse novo regulamento que a Indy tinha lançado, daquele regulamento de 2012 que a Indy tinha lançado, justamente porque o cockpit já previa esse tipo de situação. Algumas peças aerodinâmicas serão um pouquinho mais resistentes, receberão uma membrana de borracha para deixá-la mais compacta, mais grudadinha, assim, então não ficar um negócio que solta com maior facilidade, justamente por questão de segurança, diminuir aqueles estilhaços, né? Os motores vão seguir basicamente o modelo de hoje, serão simplificados e a ideia é que eles custem um pouquinho mais barato. A Fórmula 1 pretende dar uma limitada no uso do dinamômetro para as unidades de potência. E também uma outra coisa que ela pretende limitar é o uso de túnel de vento e daquele software, o CFD, que ele simula as correntes de ar ali e tal. A ideia, na verdade, é usar um pouquinho, passar do túnel de vento para ele, mas também diminuir o uso desse software.
Duas coisas esportivas que não parecem tão esportivas, mas são bem. O parque fechado vai começar no TL3. Na sexta-feira você vai poder fazer os testes e tudo mais. Peças novas terão que ser testadas no TL1 e no TL2 só, com algumas limitações. Eu não vou entrar em detalhe porque isso ainda não está bem definido, mas vai nivelar por baixo, mas até que nessa parte assim vai ser interessante dar uma nivelada por baixo, porque os testes, sem teste em túnel de vento, você tem que testar na pista. Você diminui os testes de pré-temporada, você tem que testar nos finais de semana. Você não vai testar uma peça para o Bahrein na Austrália, porque são pistas completamente diferentes, então vai dar uma nivelada por baixo nesse sentido. E aí o TL3 vai ser o início do parque fechado. Então a configuração que você tem de carro no TL3 tem que seguir até o final da corrida. Pelo menos tem que começar a corrida com essa configuração do TL3. O toque de recolher também vai ser bem mais rígido. As equipes já têm um toque de recolher bem rígido, mas ele vai ser ainda mais rígido para justamente poupar grana mesmo, economizar um dinheiro aí. Porque as equipes, às vezes, elas têm umas exceções ao longo do ano, umas 3 exceções que eles podem extrapolar esse toque de recolher. Ele vai ser mais rígido ao longo do ano. Os pneus seguem como uma outra parte do regulamento bem importante. A Pirelli segue como a única fornecedora de pneus. As rodas terão um perfil mais baixo e serão aro 18, só que elas também vão ficar mais pesadas. A ideia é que as equipes, pelo menos em 2021 e 2022, ainda tenham os aquecedores de pneus, mas com um fornecedor único para baratear o custo, eles terão que ser mais baratos também, os aquecedores de pneus. Aquelas cobertas, o freio vai ser maior e o disco fornecedor de freio, a partir de 2023, também será o mesmo para todo mundo. Então não vai ter choro para reclamar, putz, vamos trocar fornecedor, que nem aconteceu na Haas, acho que com o ano passado. A roda também vai ser padronizada, a ideia é que ela seja bem mais barata com isso. Isso era até um ponto que era meio dúvida ali na época que eu fiz aquele vídeo sobre os caminhos da Fórmula 1 lá, porque tinha acho que era a Ferrari que não estava concordando muito com isso não, mas cedeu, passou. O grande ponto que une tudo que eu falei até agora, de peça padronizada, de desenvolvimento, é o teto orçamentário. Esse acho que é o grande ponto. Naquele vídeo lá eu falava que Ferrari e Mercedes tinham orçamentos superiores a 400 milhões de dólares por ano, já no ano passado. Esse ano a ideia, se eu não tenho enganado, ele vai subir um pouquinho, mas no ano passado eram superiores aos 400 milhões de dólares. E aí o teto orçamentário vai bater nos 175 milhões de dólares para 21 corridas. Importante isso, 175 milhões de dólares para 21 corridas. Se subir uma corrida, vai para 22, sobe em 1 milhão esse teto orçamentário. Se diminuir em uma corrida, desce em 1 milhão esse teto orçamentário. E aí entram nesse teto orçamentário apenas os gastos relativos à performance. Já é muita coisa. O que está fora desse teto orçamentário? Está fora o marketing, custo com piloto, custo de patrimônio. As equipes têm seu patrimônio, precisam ter um gasto com isso, então isso está fora desse custo. A taxa de inscrição da FIA, os custos de superlicença, quem banca hoje esses custos de superlicença são as equipes, e um bônus de final de ano. Algumas equipes dão bônus de final de ano por atingir determinado resultado, como acontece acho que em qualquer esporte. O futebol é um que se fala muito disso, mas a Fórmula 1 também tem isso, as equipes têm esse bônus por atingir resultado. A ideia da FIA com esse regulamento de teto orçamentário é que o vencedor aproveite melhor o dinheiro dele, né? As principais equipes a serem atingidas são Mercedes, Ferrari e Red Bull. Pelo que eu li, acho que no Grande Prêmio, a McLaren entra nessa brincadeira e acho que era a Renault que entrava também nessa brincadeira. Mas pelo menos 5 equipes do grid, segundo esse levantamento do Grande Prêmio, elas caem nessa do teto orçamentário, serão afetadas diretamente pelo teto orçamentário. Alfa Romeo, Williams, a Toro Rosso, ano que vem vai ser AlphaTauri, o Racing Point, acho que são equipes que nem chegaram nesse valor de teto. Mas lembrando que esse valor foi divulgado do orçamento todo, do ano inteiro. Não diz quanto que é relativo à performance. As equipes vão ter que se reportar diretamente à FIA dos gastos relativos à performance. Eu tava lendo ali, é bem minucioso esses detalhamentos de entrega, tem todo um cronograma de entrega de orçamentos e vai ser bem rígido. As equipes vão poder, inclusive, perder campeonatos, né? Quebrar esse regulamento de teto orçamentário. Digamos, a equipe foi campeã de construtores, mas estourou o teto orçamentário. A Fórmula 1 e a FIA não vão fazer qualquer
cerimônia em tirar esse título de construtores de uma equipe que estourou o teto orçamentário. Dentro desse cenário, claro que a Fórmula 1 quer atrair novas equipes. Até 2021 as equipes não, a Fórmula 1 já vetou a entrada de equipe nova. 2021 não entra equipe nova. Até lá ninguém novo entra. Mas claramente isso atrai bastante, por exemplo, uma Penske, como eu falei no início do vídeo, uma Andretti, uma Ganassi. São equipes que podem entrar nesse regulamento novo, já que o gasto está bem enxuto, né? 175 milhões. Para um orçamento você tem um valor bem previsto ali, ou vai extrapolando para 25 corridas, vai para 179 milhões. Você tem ali um orçamento de 180 milhões de dólares, mais ou menos, previsto. Aí isso tudo facilita uma coisa que a gente gostaria, como fã, de ver há muito tempo, que é uma Fórmula 1 com desempenhos de equipes muito mais iguais e muito mais disputados, né? Tentar igualar um pouquinho mais as condições de desempenho de todas as equipes. Particularmente, eu acho que vai melhorar demais a Fórmula 1, só esse teto orçamentário, cortando muita grana, vai melhorar pra caramba a Fórmula 1, porque a disparidade de investimento entre uma Williams e uma Mercedes é abissal, né? É monstruosa. Então, isso já vai ajudar bastante. E outra coisa que a FIA está estudando ainda, mas não divulgou, é remanejar aquele valor que eu citei naquele outro vídeo de premiação, que também é monstruoso. A ideia é também igualar mais, deixar todo mundo mais próximo, justamente para você manter aquela equipe saudável dentro da Fórmula 1, né? Se ela tiver uma dívida é porque provavelmente foi muito mal administrada, né? Nos últimos anos aí a Williams é uma equipe que teve prejuízo, a Mercedes tem lucros, mas não são lucros exorbitantes. Não é uma categoria saudável para os participantes. A ideia da Fórmula 1 é ser mais saudável para quem participa dela, financeiramente, né? Uma coisa interessante é que a Fórmula 1 vai diminuir de 4 para 3 dias a programação do final de semana. É uma coisa que particularmente eu achava que não ia impactar tanto financeiramente, mas aparentemente impacta bastante. Então, na quarta-feira tem entrevista coletiva, tem umas atividades promocionais lá na pista, isso vai ser suprimido para os outros 3 dias. Eles não falaram como que vai ser Mônaco, né? Mônaco talvez não entre nessa brincadeira, seja uma exceção, mas aí é uma corrida em todo o calendário, né? A ideia é chegar no máximo 25 corridas, e eu não sei de que forma Mônaco afetaria o resto do calendário. Ó. E aí, como eu falei, são 25 corridas no máximo que a Fórmula 1 pretende fazer ao longo do ano. Levando em conta que um ano tem 52 semanas, é praticamente uma a cada 2 semanas, né? Isso tende a ser um pouquinho pior porque a Fórmula 1 começa em março, termina ali final de novembro, início de dezembro. Então essa tendência, essa relação aí de 1 para 2 vai ficar bem menor. Outra coisa que é importante salientar é que a Fórmula 1 já tem se preocupado demais com o impacto ambiental que ela causa. Ela tem conversado com as montadoras que já constroem os motores ali, Honda, Renault, Ferrari e Mercedes, para melhorar a eficiência desses motores. E a ideia da Fórmula 1 é que hoje o que ela consegue recuperar de 10%, que isso dobre para 20%, e novas metas sejam traçadas a partir daí de 2021. Principalmente aumentar o uso de combustíveis renováveis. Isso é bem importante. A Fórmula 1 está criando consciência de que ela é um exemplo para o resto do mundo, para as outras categorias, para quem assiste ela. Isso é bem importante, é bem legal. Acaba fazendo um papel muito importante nisso daí. Eu tava lendo as notícias, os comentários, o próprio esboço ali de regulamento de 2021 e lembrando do Jean-Marie Balestre, que aparece a cena dele no documentário do Senna, falando que por mais estúpido que pareça, os motoristas de todo mundo veem vocês pilotos como exemplo. Querendo ou não, a Fórmula 1 acaba sendo esse exemplo para o resto do mundo, e é importante que ela tenha ações desse tipo. Acho que eu falei de quase tudo que está nesse regulamento, pelo menos boa parte dele ali, até mais do que eu gostaria, eu falei. O que você achou desse regulamento? Agora é hora de você falar, comenta aí. Tenho dado aquela olhada com carinho nos comentários ali, principalmente no YouTube, como eu falei no último vídeo. Eu vou tentar sempre responder conforme o meu tempo permitir, mas a ideia é responder todo mundo. E já reforço aquele recado que eu dei no início do vídeo, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, essa sua ajuda é sempre muito, muito, muito importante. Tem também o Facebook, o Instagram lá como @liguem seus motores, tudo minúsculo, tudo juntinho. Qualquer coisa tá tudo na descrição aqui do vídeo. Fique ligado com a gente.